Olá, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu vou ministrar mais uma aula relacionada à disciplina Sinais e Sistemas que eu ministro da Engenharia de Computação na UFPA. E eu vou falar um pouco sobre operações com sinais no tempo. Eu vou utilizar um exemplo e então eu vou, através desses exemplos, falar de algumas operações, tais como deslocamento temporal, escalonamento, ou compressão e expansão, e também sobre a reversão de sinais no tempo. Então, através desse exemplo, os conceitos relacionados a essas operações úteis que vamos precisar utilizá-las bastante em disciplinas mais à frente. Vamos pegar esse sinal aqui, que vamos denominar x de t, e eu vou aplicar algumas operações em cima dele. Vou esboçar o x de t menos 2, x de 2t. Tentem fazer aí, veja se vocês conseguem fazer. Esse sinal aqui, esse é o sinal x de t, então eu vou esboçar aqui x de t menos 2, x de 2t, x de t sobre 2 e x de menos t. Okay? Vamos começar com esse aqui, x de t menos 2. Esse primeiro caso é um deslocamento temporal. Vou apagar os demais aqui, então vamos lá. Então, o sinal x de t menos 2 eu vou esboçar aqui embaixo. Vejam que o sinal x de t menos 2 é um deslocamento no tempo. Eu vou pegar esse sinal aqui e vou deslocar ele ou para a direita ou para a esquerda. Ou eu vou atrasar ou eu vou adiantar o sinal. O que vai determinar aqui é o sinal aqui, né? Se o genérico dele seria x de t menos o tal, vou chamar de tal aqui, que seria quantas unidades de tempo eu vou deslocar. Então, se o tal for negativo, que vai ficar x de t mais tal, eu vou adiantar o sinal. Se ele for negativo, que é o caso aqui, eu vou atrasar o sinal. Então, nesse caso aqui, eu vou atrasar em 2 unidades de tempo. Então, tudo que acontece, por exemplo, no tempo igual a 4, vai acontecer em t igual a 6. Então é como se eu estivesse pegando uma corda, amarrando aqui. Imagina que isso aqui é móvel. Então eu estou puxando aqui, nesse sentido, para deslocar esse sinal, ok? Então o que vai acontecer é isso. O sinal começa em 0, então ele vai atrasar 2 casas, vai começar aqui em 2. E o ponto máximo dele, que é quando x de t é igual a 3, ele vai ocorrer 4 mais 2, 6. Vem aqui. Então, se esse é x de t, esse aqui é x de t menos 2. Eu andei 2 casas, 2 unidades de tempo. Nesse caso, o sinal ele é atrasado, ou seja, ele acontece depois, 2 unidades de tempo depois do sinal original x de t. Agora nós vamos fazer o outro caso, que é o x de 2t. Então, aqui x de 2t. Vou apagar aqui, vou esboçar esse sinal. Como é que nós esboçamos o sinal original x de t ou x de 2t? Aqui a gente vai trabalhar com expansão ou compressão, escalonamento. Então a gente vai expandir o sinal no tempo, vai comprimir. Então aqui nós vamos representar aqui alfa t. Um x de alfa t, onde alfa é um valor constante, aqui, aplicado sobretudo dependendo se alfa for menor que 0 ou maior que 0, ele vai ou comprimir ou vai expandir. Então, por exemplo, se alfa for maior que 1, no caso não é maior que 0 não, gente, maior que 1 ou menor que 1, então eu vou ter compressão, tá? Se o alfa for menor que 1, vou ter expansão. Nesse caso aqui, alfa é igual a 2. Então, alfa é maior que 1, eu vou ter o que? Compressão. Então, esse sinal aqui ele vai ser comprimido. Vamos ver como se dá isso. Ele vai ser comprimido por um fator de 2.
Então, como é que ele vai ficar? Então você vai comprimir, vamos pegar esse caso aqui, compressão, e o fator de compressão é 2. Então, o sinal ele dura de 0 a 4, que ele vai durar de 0 a 2. A amplitude é a mesma. Aqui está o sinal comprimido no tempo. Então esse sinal aqui, original x de t, o x de 2t, é esse mesmo sinal, só que ele sendo comprimido pela metade. Onde 2 é o fator de compressão. Aqui, se eu fosse desenhar aqui em cima, ele aconteceria aqui. Ok? Tá claro? Agora vamos ver o outro caso, que é o x de t sobre 2. Aqui, gente, x de t sobre 2. Como alfa é meio, x é igual a meio t, x de meio t, x é menor que 1, então é expansão. Vou expandir esse sinal pelo fator de 2, que é o contrário, tá? Então aqui eu vou expandir esse sinal aqui por um fator de 2. Então a duração dele é de 0 a 4, são 4 unidades de tempo. Ele vai durar 8 unidades de tempo. Então aqui a amplitude se mantém. O sinal vai ser esse aqui, ó. Então note que a duração dele é o dobro. Eu fiz uma expansão. O fator de expansão é o denominador, certo? Ficou claro? Agora vamos ver a reversão do sinal, x de menos t. No caso aqui, gente, x de menos t, você vai inverter, no caso, o sinal do tempo. Tudo que acontece, tá, no sinal original vai acontecer com o sinal trocado aqui. Isso aqui vai ficar espelhado, então, como se você estivesse mantendo aqui a vertical, como se fosse um espelho, e você visse essa imagem inversa aqui. Então, esse sinal vai ficar assim, ó. Ele vai ficar desse lado, só que com as unidades de tempo aqui trocadas, menos 1, menos 2, menos 3 e aqui menos 4. Tá? Eu vou desenhar aqui embaixo para não confundir. Então esse é o sinal original, né? X de t. Então o sinal de x menos t ele vai ficar para cá. Então ele vai ficar assim, a amplitude máxima está no 4, aqui a amplitude máxima vai estar no menos 4. A amplitude mínima está no 0, aqui está no 0. Isso aqui é o x de menos t. Então você reverte, né, por exemplo, aqui. Esse aqui é o x de t. Acho que dá para ver, né? Esse aqui é o x de t. Então, x de menos t, basta fazer isso aqui. Eu inverto. Tá? E aí, só que aqui a diferença é que o sinal é trocado. Né? Aqui seria negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e aqui positivo. Ok? Se eu tiver dificuldade de entender, uma reversão temporal, basta você imaginar que o sinal original é esse e você faz isso aqui. Foi o que aconteceu aqui, né? Um espelhamento desse sinal no tempo. Bem, dúvidas e questionamentos que vocês podem colocar nos comentários que eu posso ir tirando essas dúvidas na medida do possível, ok? Muito obrigado e vamos à frente.